Olá pessoal, vamos dar sequência nessa série de vídeos do canal. Hoje nós vamos entrar de fato no ciclo de compressão de vapor, que é o ciclo de refrigeração, que vai ser o que a gente vai mais ver ao longo dos vídeos aí, né? Tem outros tipos de refrigeração, como a gente viu, porém o meu foco aqui vai ser o ciclo de compressão de vapor, tá? Que é o sistema mais amplamente utilizado na refrigeração. Ele é usado tanto doméstico, como comercial, como industrial. Então esse vai ser o foco aqui do canal, tá? Principalmente o industrial e o comercial, né? Então vamos ver o que é o ciclo de refrigeração pelo ciclo de compressão de vapor. Então, o que é o ciclo de refrigeração, né? Eu já comentei lá nos primeiros vídeos, quando eu estava dando os conceitos da refrigeração, que o ciclo de refrigeração de vapor nada mais é do que a retirada de calor do ambiente em que eu não quero, né, que tem esse calor, e jogar esse calor onde ele não tenha interferência nenhuma, né? Nada mais é do que eu tirar o calor dentro do meu quarto, da minha sala, da minha cozinha, e jogar ele na rua, ou dentro da indústria, dentro das câmaras frigoríficas, no comércio, dentro de academias, né, estabelecimentos comerciais, e jogar ele na rua. Então, por isso que eu tenho um evaporador ali dentro da minha peça que eu quero resfriar e a minha unidade condensadora do lado de fora. Então, para que esse ciclo de refrigeração aconteça, eu preciso ter 4 equipamentos. Tá? Sem algum deles, eu não consigo ter meu ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Então, quais seriam eles? É o condensador, é o compressor, é o meu evaporador e a minha válvula de expansão, ou dispositivo de expansão, né? Que nem sempre ela é uma válvula, pode ser, como a gente vai ver em alguns sistemas domésticos, ele é um tubo capilar, né? Conhecido como tubo capilar, que também é um dispositivo de expansão. Então eu preciso ter esses 4 equipamentos para conseguir fazer meu ciclo de refrigeração, tá? E como ele funciona, né? A gente pode ver ali na figurinha que tem aqui. Vamos começar então pelo compressor, tá? Qual é que é a missão do meu compressor? É comprimir o meu fluido refrigerante. Porém, esse meu fluido refrigerante ele tem que estar em forma de vapor. Eu não posso ter líquido no meu compressor, tá? Por quê? Porque o líquido é um fluido incomprensível. Então, se eu tiver líquido ali, ele não vai conseguir comprimir e, além disso, ele vai acabar quebrando o meu compressor. Então, eu tenho que garantir que dentro do meu compressor eu só vou ter vapor. Ele pega esse vapor a baixa temperatura e baixa pressão e eleva essa pressão e temperatura para descarregar ele no meu condensador. O meu condensador vai ter a missão de condensar o meu fluido refrigerante. Então, se a gente for trazer isso para perto de nós, o ar-condicionado está dentro da nossa casa, né? A unidade condensadora que está na rua. Então, ali vocês vão ver aquele serpentina cheia de aletas ali, é o nosso condensador. Então, as primeiras filas do nosso condensador ali, ele vai provocar o dessuperaquecimento desse meu fluido ali, que está a alta pressão ali dentro, trazendo ele para um vapor saturado e depois ele começa a condensar, tá, esse vapor. E se tornar todo o vapor que está entrando ali começa a se tornar líquido. Mas eu ainda não quero esse líquido a alta temperatura, porque ele vai condensar, né? Mas ele vai continuar um fluido líquido agora, se for em alta temperatura. E eu não quero esse fluido a alta temperatura dentro do meu ambiente, porque a intenção é que lá entre o líquido a baixa temperatura para que retire o calor de dentro do meu ambiente, né? Então, para que esse líquido agora que está a alta temperatura e alta pressão venha a ficar com baixa temperatura e baixa pressão, eu preciso do dispositivo de expansão, que nada mais é do que reduzir a pressão desse fluido drasticamente. E com isso faz com que ele reduza essa temperatura também drasticamente. Então, o dispositivo de expansão tem essa missão, de fazer a redução de pressão e temperatura do meu líquido que está a alta temperatura na saída do meu condensador. Então, quando eu passo o meu fluido para esse dispositivo de expansão, ele se torna um líquido a baixa temperatura. Agora sim, agora eu uso esse meu líquido a baixa temperatura para ele entrar na serpentina, né, no meu trocador de calor, que vai estar dentro do meu ambiente, que é a minha unidade evaporadora, que está dentro da minha sala da minha casa. Então, ali sim, esse fluido passando a baixa temperatura dentro da serpentina, vai trocar calor com o ar, né, que os ventiladorzinhos ali, faz o ar ficar passando para a serpentina, e fica resfriando o ar dentro do meu ambiente. Em compensação, o fluido fica ganhando temperatura. Conforme ele ganha temperatura, ele começa a evaporar novamente. E evaporando novamente, ele volta para dentro do compressor. E assim eu fecho o meu ciclo de compressão de vapor. O compressor vai respirar esse fluido em forma de vapor a baixa pressão e temperatura e vai levar ele de novo para jogar dentro do condensador. Então, como vocês podem ver, o sistema de refrigeração é um sistema hermético, ele é fechado. Então,
No mundo ideal, o meu fluido refrigerante não sai dali de dentro e ele fica a vida inteira trabalhando dentro desse ciclo, né? No mundo real, isso não acontece, por quê? Porque é muito difícil no sistema, principalmente sistemas domésticos, não terem um micro vazamento, né? A gente pode ver que um sistema que é bem fechado e que raramente eu tenho que trocar meu fluido refrigerante é os refrigeradores, né, domésticos, né? Fica quantos anos, né, funcionando um refrigerador até que venha a dar algum problema de ter que trocar fluido, algo do tipo, né? Então, o meu ar-condicionado seria a mesma coisa, meus ciclos da indústria seriam a mesma coisa. O que acontece é que esses sistemas, enfim, questão de fabricação, montagem, acaba ficando, às vezes, com micro vazamentos, e a gente acaba tendo que fazer a reposição desses fluidos refrigerantes, né? E também dependendo, quando eu utilizo blends, por exemplo, né, fluidos refrigerantes que são composições, né, de outros fluidos, eles acabam, depois de muitos ciclos, né, eles podem vir a acabar se separando, né, dentro do sistema ali, e aí eu perder a minha eficiência do meu fluido refrigerante e não conseguir mais fazer o ciclo funcionar, né? Então daí eu também tenho que fazer a troca do meu fluido refrigerante. Mas em si, quero que vocês tenham isso em mente, que o meu fluido refrigerante não sai dali dentro do bastão de refrigeração, ele fica eternamente funcionando ali dentro, né? Então assim é o nosso ciclo de compressão de vapor. Eu botei aqui umas imagens de alguns eletrodomésticos que a gente utiliza em casa. Bebedores de água, aqueles que têm a serpentina atrás ali, tá? Que são os maiorzinhos, eles têm o ciclo de compressão de vapor. Aqueles menores, que são geralmente purificadores de água, aqueles não, tá? Aqueles geralmente o resfriamento deles é por plaquinha Peltier, não é um ciclo de compressão de vapor. Mas os maiores, sim. Refrigeradores domésticos, ciclo de compressão de vapor, ar-condicionado. E que eu botei aqui também essa grande instalação frigorífica, tá? Então também funciona da mesma maneira. Então, se tu conseguir entender esse ciclo que eu falei aqui agora, tu vai conseguir entender a refrigeração por compressão de vapor. Então, tipo, ela é sempre igual. O que acontece nos maiores é que eu tenho a adição de mais vasos para tornar o sistema mais eficiente. Por que isso? Porque eu acabo tendo que retirar uma carga térmica muito mais elevada, né? E a inserção desses vasos para tornar o sistema mais eficiente para um sistema doméstico comercial de pequeno porte acaba ficando mais caro do que eficiente, digamos assim. Então, a relação custo-benefício não faz muito sentido, então eu não tenho por que ter esses equipamentos a mais, esses vasos a mais no meu sistema doméstico e comercial de pequeno porte, né? Eu não vou ter mais para sistemas maiores, né? Então, essa vai ser a diferença. Porém, o ciclo em si é o mesmo. Então, com isso, a gente terminou nessa parte de ciclo de conversão de vapor. Então, o sistema é assim, como eu falei para vocês, né? Todos os sistemas vão se comportar da mesma maneira. Nós vamos começar a ver agora os componentes separadamente. Próximo vídeo eu vou fazer sobre condensadores, quais os tipos e como que se dimensiona ele, como é que eu chego na capacidade que eu preciso do meu sistema. Compressor é a mesma coisa, quais são os tipos, como é que eu chego no compressor que eu preciso. Evaporador e dispositivo de expansão, tá? Depois que a gente vê esses equipamentos principais do nosso de refrigeração, a ideia é a gente calcular um sistema mesmo, né? Calcular um sistema de refrigeração para saber quanto de massa passa dentro do sistema, né? Qual é a capacidade do condensador, como é que eu dimensiono ele, né? Então não é muito complicado, é bem simples, né? Esse ciclo padrão, né? Claro que conforme ele vai aumentando, vai criando algumas complexidades, porém o ciclo, como eu já comentei, é sempre o mesmo, né? Então, se vocês tiverem dúvidas aí de algum equipamento, ou enfim, de como funciona o ciclo de refrigeração, por favor, coloque nos comentários aí, que a ideia é que a gente não saia com dúvidas, né? Que eu vejo que essa área eu trabalho dia a dia com isso, né? Então, até o pessoal que trabalha diretamente isso, às vezes se perde, né? Alguns conceitos aí, ou em algumas funções de equipamentos, né? Então, se tiverem dúvidas aí, por favor, coloque nos comentários. E valeu por terem ficado até aqui. Até o próximo vídeo aí. Valeu, pessoal.